Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Feche teus olhos neste momento e vá colocando a tua vida a desejar no altar de Deus. Hoje nós vamos estar iniciando uma campanha, culto das promessas, né? A palavra de Deus se cumprindo na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento ao Pai desejar esse altar, colocando nossas vidas diante do Senhor em nome de Jesus. Quero te pedir, ó Deus, que a presença bendita do Senhor se manifeste sobre nós em porção dobrada nesta noite. O Senhor vem intervir na vida de cada um. Eu creio, ó Pai, que a tua palavra, ó Deus, de salvação já é a palavra de promessa na vida de cada um de nós. Então eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha com poder e glória, ó Deus, tocando em nós, ó Deus, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, para que o Senhor esteja renovando a salvação de cada um de nós nesta noite, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus que teu Espírito Santo tenha liberdade de tocar em nossas vidas, fazendo, ó Deus, acontecer um milagre, ó Deus, manifestando aqui a tua glória, a tua grandeza, o teu poder. Que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, de agir na nossa casa, na nossa família, desejar. Envia os teus anjos, dá ordem ao nosso respeito, ó Pai amado, para que nós possamos nessa noite, ó Deus, ser livres para te adorar, livres, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, na vida de cada um aqui, ó Deus, para que a tua presença sobressaia, ó Deus, no coração, na mente. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo, ó Pai, a unção necessária para que nós possamos receber tudo aquilo que é direito nosso na tua presença. Pai amado, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante do Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar aqui para receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado nesta noite, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Te agradeço, ó Deus, por essas vidas aqui presentes, por vidas que estão a caminho, aqueles que não vão poder estar, ó Pai, mas que o Senhor sabe e conhece, ó Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos, ó Pai, vem mais uma vez com o teu favor, com a tua graça, e que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, que nós possamos ser gratos nesta noite, pela tua presença, pelo teu agir, pelo teu manifestar, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos a tua bênção, a tua graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos estar adorando a Deus. Nós vamos estar iniciando nesta noite a campanha de 3 quinta-feiras. Nós vamos estar fazendo assim: Deus cumpre as promessas. Amém? Então tome posse da palavra, tome posse da promessa de Deus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos buscar a presença do nosso Senhor Deus. Vamos entrar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Te procuro, ó Deus, silêncio tu está. Te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
cercando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alto eu vou, a coroa voltando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia, te queremos mais, Senhor, porque grande tu és, Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor derramado
tudo em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é tua vontade, eterna é tua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, eterna é sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Aleluia. Teus olhos estão sobre a tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Nós cremos, ó Pai, que os teus olhos estão atentos sobre as nossas vidas, atentos ao nosso clamor. Aleluia, porque tu és grande e maravilhoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Aleluia. Grande é Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria de toda a diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, e céu. Queremos agradecer o teu santo nome, Senhor, porque tu és a nossa estrela da manhã. Oh, aleluia. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir.
Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, Oh meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Glória a Deus, Uricanderábia, Xurianderás. Deus maravilhoso, Deus santo, Uricanderábias. Manifesta em nós, ó Deus, o teu perdão, o teu poder, Irixibricais. Porque tu és Deus, Urixibricai. O Senhor está acima de tudo e de todas as coisas, ó Pai. Uricanderábias. És a nossa estrela da manhã. Vai fazendo deste louvor uma oração para a tua vida. Ori candarabalabassuri andarabarabalaia. Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor,
Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus. Te bendizemos, ó Pai, por tudo que Tu és, Uricanderábias, por tudo que o Senhor há de fazer nesta noite em nossas vidas, por nós, ó Pai. E através, ó Deus, da Tua palavra eu te peço, venha ao encontro às necessidades. Nós vamos estar falando, ó Deus, das Tuas promessas, Uricanderábias. São tantas e tantas e tantas promessas, ó Pai. Mas eu quero pedir a Ti nessa noite, ó Deus, a direção divina do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida, ó Pai, da maneira que Tu quiseres, Uricanderábias, para falar a Tua palavra. Coloque em meus lábios, ó Deus, Uricanderábias, a palavra de vida, de verdade, a palavra que cura, a palavra que liberta verdadeiramente, ó Deus. E leva, Deus, o Teu povo a entender, a compreender a promessa, a palavra que o Senhor tem, ó Deus, para cumprir na vida de cada um de nós. É assim que nós oramos, ó Pai, te agradecemos, pedindo a direção, Pai, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus, amém? Hebreus capítulo 10, versículo 23, glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23, amém? Nós vamos estar falando sobre as promessas de Deus. São tantas e tantas e tantas e tantas que Deus, a primeira promessa que Deus tem comigo e com você é a promessa, o plano de salvação. A importância, né, de você ter a tua vida na presença de Deus. A importância de nós termos a nossa vida diante do Senhor. Quando nós entramos na presença de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não nos vê como o homem vê. Deus vê eu e você como filho da promessa, como um filho da palavra de Deus a se cumprir na vida de cada um de nós. Amém? E diz assim, 10, 23. Aí a palavra de Deus vai falar sobre a fidelidade, você ser fiel com Deus. Às vezes a gente pensa assim, eu me batizei nas águas, eu já aceitei Jesus e eu sou filho da promessa. Nós se enganamos, porque a palavra de salvação fala que primeiro nós temos que ter e ser fiel a Deus, ter fidelidade com Deus, ser fiel a Deus para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? Diz assim, 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então a palavra de Deus vai falar sobre a primeira promessa que Deus tem para mim e para você é o plano de salvação. É você estar diante de Deus. Às vezes a pessoa diz assim, eu me batizei, eu fui batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já tenho as promessas. Você está incluído nas promessas de Deus, mas para que a promessa de Deus se cumpra, nós precisamos manter firmes na presença de Deus. Nós precisamos nos manter fiel na presença do Senhor. Nós precisamos nos manter gratos na presença de Deus. Nós precisamos buscar a esperança em Deus. Nós precisamos buscar a palavra de vida, a palavra de salvação. Você tem que ir regando todos os dias na minha vida e na tua vida. Regar com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a salvação é difícil. Às vezes você manter ela, é difícil às vezes você permanecer na presença de Deus, às vezes tem sido difícil para você permanecer fiel na presença do Senhor. E isso requer mudança, transformação todos os dias na nossa vida. Nós precisamos pedir para o Senhor que Ele traga em nós, que tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que te prometeu. Então nós temos que permanecer firmes, sempre com a esperança no nosso coração, que Deus tem uma promessa, uma palavra para cumprir na minha vida, na sua casa, na sua família. Nós precisamos o quê? Buscar a presença de Deus, trazer todos os dias a palavra do Senhor, a palavra do Espírito Santo, para que eu possa permanecer firme. Porque a salvação, não pense eu me batizei, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou andar da maneira que eu acho, e nós temos que fazer o que? Uma renúncia na nossa vida. Então a promessa, antes dela ser cumprida na nossa vida, antes de Deus cumprir a promessa, que promessas, Deus está sim de promessas para mim e para você, mas nós temos que o quê? Permanecer firme e rejeitar muitas coisas na nossa vida. Nós temos que excluir muitas coisas da nossa vida para que o plano da salvação e para que a promessa de Deus se cumpra na vida de cada um de nós. Não pense, porque que tem muitas pessoas que desistem de estar na igreja, desistem de estar servindo a Deus, desistem de estar firme na presença de Deus, desiste porque não tem mais fé, não tem mais esperança. Por quê? Porque ela pensa assim, eu já me batizei, e tem pessoas que pensam, eu pequei, eu peco, mas daqui a pouco eu peço perdão e está tudo certo.
Mas a pessoa fala assim, eu falei tal coisa, mas não tem problema, depois eu peço perdão. Eu fiz coisa errada, não tem problema, depois eu peço perdão. Eu estou em ambiente errado, estou convivendo com pessoas erradas. Mas depois eu peço perdão. Então, são promessas que, às vezes, nós mesmos retemos as bênçãos e as promessas de Deus na nossa vida, porque, às vezes, nós estamos em lugares que Deus não está, nós falamos coisas que Deus não fala, nós fazemos coisas que Deus não faz. Mas a palavra do Senhor diz para nós que se a gente permanecer firme, se você falar, olha, meu comportamento está desagradando a Deus, porque eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, de falar isso, de me posicionar desta maneira, porque Deus tem uma promessa na minha vida. E a promessa não é só salvação, morrer, eu tenho vida eterna, não. A promessa de Deus, para ela se cumprir, deve haver na nossa vida muitas renúncias. E às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil para mim, às vezes é difícil para você, naquele momento de renúncia, naquele momento de você deixar as coisas velhas para trás, aquela velha natureza lá atrás, para que Deus venha cumprir a promessa. E o inimigo sabe disso, o diabo, nosso adversário, ele sabe dos levantes, ele sabe das promessas que Deus tem, e ele vem com grandes levantes contra nós. Para quê? Para tirar nós da posição da promessa. Para tirar eu e você da posição da salvação, daquilo que Deus tem para nós. Você já viu que eu já fiz essa pergunta e eu creio que cada um aqui já fez. Meu Deus, mas eu estou na igreja, eu estou orando, eu prego a palavra, você canta, outro louva, outro adora, outro é um diácono, outro é um obreiro. Mas, Senhor, as promessas não se cumprem na minha vida. Tem coisas que eu tenho ouvido há tanto tempo, a palavra de Deus, mas ainda não se cumpriu. Por quê? Você já parou para perguntar ao Senhor, o que é que eu preciso renunciar? O que é que eu preciso deixar de ser ou fazer para que a tua promessa se cumpra na nossa vida? E às vezes nós culpamos a Deus. Deus não cumpre a promessa. Eu já ouço isso aí há tantos anos, há tanto tempo, mas a promessa não se cumpriu na minha vida. Agora eu faço a pergunta, você tem sido fiel? Será que nós nos apresentamos a Deus com fidelidade, com esperança, tendo a certeza dentro de nós que Deus vai limpando o nosso interior, a nossa mente, vai tirando os conceitos errados? Por quê? Porque Deus tem prazer em cumprir a palavra. Deus tem prazer em cumprir a promessa na vida de cada um de nós. E não é diferente quando você se coloca diante de Deus, Senhor, eu errei. Senhor, eu fraquejei, eu pequei contra ti. Senhor, eu sei que muitas vezes eu não tenho agradado o teu coração. Muitas vezes eu não tenho buscado a presença gloriosa do teu Espírito Santo. Eu sou falho, você é falho. Nós às vezes erramos, nós às vezes caímos. Mas o Senhor diz que Ele está sujeito, que se você se sujeitar, Ele também está sujeito a nos levantar, a nos colocar de pé novamente na presença dEle. Então, todas as campanhas que Deus tem ministrado, todas as campanhas que Deus tem feito, tem trazido ao meu e ao teu coração, são promessas que Deus está cumprindo na nossa vida. E aí, você entende, esses dias, eu perguntei para Deus, situações que às vezes a gente ouve, né? Eu na minha casa, na minha família, talvez você na sua, não sei, mas geralmente acontece. Às vezes aquela pessoa bebe, né? A pessoa bebe e foi alguém, não sei quem que comentou comigo que... Não foi daqui não, uma outra pessoa de uma outra igreja. Nós fomos conversando e ela disse assim, que o filho dela chega sábado e domingo, ele bebe muito. Aí ela veio perguntar para mim que ela foi num apóstolo, que ele não fala pastor, na igreja era apóstolo, e disse que ela comentou que a maior tristeza dela é chegar sábado e domingo, ela vê o filho bebendo e caindo. E ele, assim, tem uma posição de trabalho bem elevada, e ela falou, eu morro de vergonha às vezes, na mesma hora eu sinto tristeza. Aí ela perguntou para mim que o pai era espírita, esse filho é do primeiro relacionamento dela, do casamento dela, e ela veio a se separar. O pai era espírita. E o pai bebia, só que o pai morreu. E desde que o pai morreu, esse menino começou a beber. E ele casou, teve filhos e continua bebendo. E ela foi nesse apóstolo e disse assim, você vai ter que pagar, porque o pai deixou uma dívida para o seu filho. Ela falou, como assim? Ela falou assim, você vai ter que pagar, porque seu filho bebe, porque o pai deixou uma dívida. Eu falei, como assim uma dívida? Eu perguntei para a pessoa. Ela disse para mim que ela teria que pagar, que o apóstolo lá falou que ela teria que pagar 3.000, porque foi 3.000 o trabalho que o pai tinha feito. Porque o pai era espírita, ia no terreiro, gastou 3.000 por aquele trabalho, e que ela tinha essa dívida.
com o filho, que o filho só ia ser liberto se ela trouxesse os 3.000 para a igreja. E ela veio e perguntou para mim, eu falei, olha, até onde eu conheço a palavra de Deus, Deus não cobra nada de ninguém. Deus não cobra nada de mim, de você. E se verdadeiramente ele é filho da promessa, e Deus tem promessa na sua vida e tem na vida dele, isso está quebrado em nome de Jesus. E fui orientando, conversando com ela, tal. E aí eu perguntei, onde que nós estamos vivendo, que época que nós estamos, que está na palavra de Deus, que Deus cobra alguma coisa de mim, de você? Ele não cobra. O prazer de Deus é te abençoar, o prazer de Deus é de cumprir a promessa. A única coisa que falta eu e você fazer não é pagar dívida, é obedecer. E obedecer, o diabo não obedece. O diabo não obedece. A única pessoa que pode obedecer a Deus é eu e você. É por isso que a palavra de Deus diz que a consequência da promessa, se cumprir, ela requer renúncias. Eu vivi assim no passado e hoje eu não vivo mais. Aí eu disse para ela, você sabe quando que essa maldição vai ser quebrada na tua vida? A maldição do seu filho? Deus trouxe isso ao meu coração e eu entreguei isso para ela. Quando o pai bebia, ele era o único filho, e aí ela se colocava que o diabo, né, o demônio da bebida, não podia mais agir no pai, porque o pai morreu e estava agindo no filho. Isso acontece? Acontece. Só que se eu e você orar, se eu e você clamar e falar assim, a partir de mim, isso não vai agir mais. Tanto na minha vida como na vida do teu filho, eu falei para ela, essa maldição é quebrada. Vocês sabiam disso? Que tem maldição na nossa vida, na nossa família, que eu e você pode paralisar o diabo? Dizendo para o Satanás, para os demônios, que ele está proibido de agir a partir de hoje, porque eu tenho promessa de Deus na minha vida. Nós temos promessa de Deus com a nossa família. Deus tem promessa de Deus para você. E aí eu comecei a entender que no mundo espiritual tem muitas coisas. Existe a maldição familiar, existe espírito familiar, existe. Mas você não precisa pagar para ninguém. Você não precisa levar dinheiro para ninguém, eu falei para ela. Você precisa orar e falar que a partir de você, da tua geração, está quebrado, anulado e cancelado pelo poder do nome de Jesus. E se isso acontecer de novo, você orou, você cancelou, você anulou no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus tem promessa e às vezes nós estamos dormindo na fé, dormindo na sabedoria que Deus tem nos dado de repreender todo este mal. Então, aconteceu com a minha mãe, já viu que às vezes a pessoa, ai, minha mãe era assim, ai, minha mãe também tinha a mesma enfermidade, mas eu não tenho, você não tem, pelo poder do nome de Jesus. Tem uma promessa na tua vida, tem uma promessa sobre você, tem uma promessa sobre nós, e às vezes nós não usamos a autoridade divina de Deus para cancelar, porque quando Deus me chamou, te chamou, Ele te chamou para a promessa, Ele chamou você para o plano de salvação, porque Ele tem promessa aqui na terra, comigo e com você. Você representa a tua casa, você representa a tua família. Então tem coisas lá do nosso passado, lá do avô, do tataravô, do bisavô, não sei das quantas, até as 7ª gerações, que nós temos que orar, nós temos que pedir para Deus que venha a ser cancelado e anulado no mundo espiritual toda investida do diabo que veio interferir com maldição na minha vida e na tua vida. Então a palavra de Deus fala, o que é isso? São promessas que nós precisamos conhecer, a promessa de Deus, a palavra de Deus, e anular no mundo espiritual. Se acontecer de novo, que às vezes a gente está orando e aquilo tenta manifestar novamente, às vezes com palavrão, casas que a pessoa fala palavrão, casas que a pessoa fala muito em briga, contenda, divisão um contra o outro. São espíritos malignos que vêm para perturbar, para roubar a paz, vêm para roubar a alegria e tirar a promessa de Deus na minha vida e na sua vida. Mas se eu orar e acontecer, ora de novo e paralisa o inimigo, porque a palavra de Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele vai fugir da tua casa. Só que nós precisamos o quê? Nos manter firmes na presença de Deus, nos manter fiel na palavra de Deus, nos manter fiel na promessa, porque aquele que nos chamou, ele é poderoso para cumprir a palavra, para cumprir a promessa de Deus na minha vida e na tua vida.
Então são coisas lá no nosso passado, são coisas lá na infância, quando a mãe dizia para o filho: você é um burro, você não vai ser nada, você não é capaz, você vai ser infeliz, você não vai conseguir isso, não vai. São coisas que o inimigo lança para quê? Para roubar a promessa de Deus na minha e na tua vida. E às vezes nós não entendemos o agir, o manifestar de Deus, que tem palavras que nós ouvimos quando era criança, tem palavras que nós recebemos, talvez do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó, daquele que nos criou, daquele que a gente conviveu, e a gente não sabe. E ela dizia, essa irmã dizia para mim assim: então, o meu filho, o pai dele vivia indo em Urucubaca, e bebia e caía na sarjeta, e ele está igualzinho. Aí eu fui em tal igreja no desespero, ela já é de uma igreja, ela foi nesta outra igreja, e o que ela ouviu foi isso: você tem uma dívida com o diabo. Foi isso que ela ouviu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se tem alguém que a gente deve o tempo todo, é Deus. Nós devemos honra, devemos a glória, devemos reconhecimento, devemos gratidão a Deus. A Ele eu reconheço. Se eu devo alguma coisa para o Senhor, eu falei para ela: não para o diabo. A minha vida, a tua vida não pertence mais a Satanás. A tua vida não pertence mais a demônios. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma autoridade divina. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, o que falta, Senhor? O que falta para que a tua promessa se cumpra na minha vida? O que falta para que a tua palavra se manifeste na minha vida? Falta eu renunciar todo o meu passado, que às vezes quer manifestar. Aquela natureza quer se manifestar. Aquela velho homem, aquela velha mulher às vezes quer manifestar. Porque sem perceber, a minha mãe fazia isso, a minha mãe era assim, o meu irmão tinha isso, a minha irmã. Viu? Repreenda isso na tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está na presença de Deus, nós estamos diante do Senhor. E o Senhor quer que eu e você permaneça firme na palavra e na promessa. O que falta é usar a palavra de Deus, trazer para nós os dias de hoje e falar: Deus, está cancelado e anulado toda maldição. Porque é automático isso no mundo espiritual. Quando nós oramos, nós paralisamos o inferno. Quando você ora: mas a minha oração, às vezes eu nem dobro o joelho. Mas se for de coração, o teu coração está sendo dobrado diante de Deus. São as palavras que repreendem todo o mal. Quando Jesus é atacado pelo diabo no deserto, o diabo vê ele ali e fala o quê? Se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então nós temos que viver a palavra, viver a promessa. E se você conseguir viver a palavra, a promessa vai se cumprir. A promessa se cumpre na minha vida e na tua vida. Então nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar qualquer situação. E aquela irmã chorou e disse assim: então eu não preciso. Eu falei: não, você não precisa levar nada para ninguém. Agora, se é espontâneo, um propósito do teu coração, você faz lá: Senhor, eu tenho um propósito contigo e eu darei X ou não darei, sei lá o quê. Aí é você e Deus. Mas não que Deus cobre algo de você. Deus não cobra. Deus não cobra, principalmente no financeiro. O que Deus quer é a tua alma. Deus quer que você preserve a tua salvação. Deus quer cumprir a promessa e a palavra dele na tua vida. Então nós temos que nos levantar com autoridade no nome do Senhor Jesus e dizer: Pai, todo o meu passado, toda ali as interferências que está na minha vida até o dia de hoje, que não tem permitido das suas promessas se cumprir na minha vida, eu oro, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, no consciente, às vezes no inconsciente, quando eu fiz, quando eu falei, porque às vezes essas palavras, essas maldições, essas coisas foram através de nós mesmos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento dentro da nossa casa, nosso comportamento um com o outro. Então a palavra de Deus fala que nós temos que pedir para Deus sim a promessa. Porque aquilo que eu falei, Deus está sim, ó, de promessas para nós. Mas por que é que não tem acontecido? Por que é que não tem manifestado? Então nós temos que parar um pouquinho e chegar na presença de Deus e falar: Deus, eu quero ser fiel. Eu quero permanecer, né, na tua presença, eu quero permanecer na fé, eu quero permanecer com esperança que essa história na minha vida, na minha casa, ela vai mudar.
Porque Deus fala, eu vou cumprir a promessa. E se sabe que quando há arrependimento, irmãos, é quando a gente se arrepende e não faz mais. Isso é arrependimento, você nunca mais faz. Às vezes a gente chega na presença de Deus, ai Senhor, me perdoa, não vou fazer mais. Quando você vê, você está agindo da mesma maneira, do mesmo modo. Então você pode se levantar e repreender que isso é de ordem espiritual. Porque tem coisas que é da nossa carne, é hábitos, né? Da nossa carne. Mas a maioria das vezes é de ordem espiritual. A gente, sem perceber, a gente está se comportando novamente como a velha Rosana, né? E o velho irmão, a velha irmã, sem perceber, a gente está falando a mesma coisa. Está falando palavras que não é para falar. Está fazendo coisas que não é para fazer. Aí Deus fala, estava perto de eu cumprir a promessa. Estava perto de eu entregar a promessa. E por causa de um comportamento, nós somos infiéis a Deus. Por causa, às vezes, de um comportamento, de um momento de raiva, de ira, a gente perde a promessa de Deus. Então, nós temos que vigiar com a nossa boca. Então, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus, Ele tem prazer, né? Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que Deus quer dizer? Aonde é que o Espírito Santo habita? Em mim e em você. Aonde é que o Espírito Santo opera? É em mim e em você. Mas quando há impureza, quando não há fidelidade, quando não há fé, quando Deus olha e vê que não há esperança, quando Deus olha e vê que ainda tem aquela natureza querendo predominar, aquela natureza ainda querendo investir em mim e em você. É muito fácil. Você quer ver como a gente cai, às vezes, assim, na cilada de nós mesmos? De repente, você está indo para o trabalho, você está em oração, você está em comunhão com Deus, mas você chega lá e dá coisa errada. Aí, ao invés de você orar, você fica bravo. Perdeu a promessa. Aí, de repente, você está na tua casa, de repente acontece alguma coisa, a gente xinga, acha ruim, fica bravo, bate. Perdeu a promessa. E ali, a gente não vigia. Então, por isso que a palavra de Deus fala, permanecei firmes na minha palavra. Permaneça firme, com fé, com esperança, que essa situação ela não vai permanecer diante de Deus. Ela não vai prevalecer diante do nosso Deus. Então, a palavra de Deus, ela requer que eu e você permaneça firme na promessa do Senhor. Então, vigia, né? A gente, às vezes, vem na igreja, tudo, e é tão bonito a gente ver a igreja cheia, a igreja reunida, mas nós temos que agradar o coração de Deus. Eu e você tem que agradar o coração do Senhor. Como que nós estamos? Quando a gente vem aqui, você vem cultuar, você vem adorar, ou você vem participar? Será que nós temos cultuado a Deus com a nossa vida? Né, rejeitando e renunciando às nossas fraquezas diante de Deus, renunciando às nossas maldades diante do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala, considerai, Deus considera o coração limpo, lavado com água, quer dizer, limpo, lavado no Espírito. Limpo é um coração que não tem raiva, um coração que não carrega o ódio, que é um coração que não carrega dentro dele a maldade, a incredulidade, a falta de fé. Eu li um livro uma vez, tão pequenininho, que dizia assim, o pecado de não orar. Quando a gente não ora, a gente peca. A gente não está sendo fiel a Deus. Quando a gente não ora, a gente não está apresentando a nossa fé a Deus. Quando você não ora, você não está permanecendo firme na presença de Deus. Então, nós precisamos orar, precisamos falar com Deus. Está indo trabalhar na rua, fala com Deus. Chega em casa, dobra os joelhos. Antes de sair, dobra o joelho, fala com Deus. Esses dias eu falei para o meu patrão assim, ó, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. É até bonito de ver. Eles são católicos, mas chega lá e ele fala assim para mim, né, Rô, em nome de Jesus. Hoje eu orei lá na empresa, em nome de Jesus. É assim, né, Rô? Eu falo, é assim. Então, a gente tem que instruir, a gente tem que orientar, para que as coisas deem certo para ele, deem certo para mim, para que as coisas deem certo para você, dê certo para o outro. Então, é a mesma coisa no emprego, é a mesma coisa você na tua casa. Não é fácil ser família, não é fácil viver em família, não é fácil você estar diante de Deus. Esses dias aconteceu um fato também que eu fiquei assim, eu falei, vai na benção. Uma pessoa me ofereceu um serviço muito bom. Aí eu falei, tudo bem, eu vou. Uma outra oportunidade e tal, eu falei, eu vou ir. Aí, de repente, chegou uma outra pessoa perto de mim e falou, não, você não vai não, quem vai é eu. Aí a pessoa falou, não, porque você já trabalha, quem está precisando sou eu. Eu olhei bem para a pessoa e falei, vai na benção, essa benção já é sua, em nome de Jesus, eu abençoo você. Então, a gente vê o comportamento. E aí, o que o inimigo quer? Que eu fique bravo. O que o inimigo quer? Que eu perca a promessa. O que o inimigo quer? Que você perca
a presença de Deus, que você fala, puxa vida, mas essa oportunidade era para mim. Aí a pessoa de intrusa assim entrou e falou, não, quem vai sou eu. Eu falei, pode ir na bênção, em nome de Jesus. Então, falei, vai na bênção, abençoei ainda, abençoe, em nome de Jesus, vai, dê certo, que Deus prospere o caminho, e que Deus abençoe a vida dela, né? E aí eu comecei a orar e conversar com Deus. Então, você vê o quê? Se eu ali naquele momento não estiver na presença de Deus, se eu não estivesse ali, assim, uma vida de oração, se eu não estivesse ali buscando e vivendo a promessa de Deus para a minha vida, eu não preciso brigar, você não precisa brigar, porque a promessa quem cumpre é Deus. A promessa quem cumpre na tua vida é Deus. Então, se alguém me passar a perna, se alguém me passar para trás, eu não me ofendo. Mas se fosse antigamente, eu acho que eu jogava a pessoa do outro lado da avenida, eu já dava um empurrão nela, parada do outro lado da avenida. Daí eu olhei bem e falei, não, pode abençoar ela. Deus abençoe você, em nome de Jesus. E a pessoa está lá, feliz da vida. Eu falei, glória a Deus. Por quê? Porque são promessas, são coisas, palavras que você tem que ter em vida, para que quando o inimigo se levantar, você saber se comportar. Você saber se portar diante de situações, diante de levantes. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que quando Deus tem promessa para mim e para você, ninguém impede. Ninguém. E são coisas que nós precisamos renunciar. É como eu falei, se fosse antigamente que eu não tinha Jesus, eu já ia brigar, eu já ia falar, eu já ia ofender a pessoa. Viu, peraí, larga a mão de ser sem educação. Você não está vendo que a pessoa está falando comigo e não com você? Pronto, eu já ia rasgar o verbo. Mas eu não, eu falei, não, Senhor, abençoa ela, deixa ela, a benção é dela. Pode ir que eu te abençoo. A pessoa ficou chateada, ficou sem graça, falou, puxa vida, mas era para você. Eu falei, não, pode ir, vai na benção. Entendeu? Então, são coisas que a gente passa, são coisas que você vai passar, que eu vou passar, que as pessoas, a gente não precisa correr atrás da bênção. Quando a gente está em Cristo, a bênção corre atrás de nós. Amém? E nada vai me faltar, nada vai te faltar, e nem que falte para a pessoa. Aí eu pensei assim, que Deus abençoe ela e não me desampare, glória a Deus. Então, são coisas que nós temos que aprender, porque é difícil. São coisas que nós temos que aprender com Deus para não perder a promessa, para não deixar de receber a palavra de Cristo em nós. Então, nós precisamos, gente, nós precisamos pedir para Deus que Ele venha cumprir a promessa na nossa vida. E aquilo que eu falei, aprenda a orar. Quando você orar, você fala, Deus, em mim não. De repente, você está lá na tua casa, você brigou, você falou palavrão, você xingou, você ofendeu, você fez isso, fez aquilo, mas na mesma hora, ou no dia seguinte, ou de noite, você vai na presença de Deus e fala, não, eu paraliso toda ação maléfica do inferno. Eu paraliso toda ação do diabo na minha vida. Né? Ah, porque às vezes a minha mãe que era assim, minha mãe era ruim. Ah, eu também tenho um gênio. Viu? Se você tem gênio, você tem que falar para Deus que você quer ter a natureza dele. Começa a repreender isso na sua vida, porque Deus quer cumprir a promessa. Deus quer cumprir a palavra dele na tua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E nós vamos estar orando neste momento, na presença de Deus. Você vai dirigir a tua oração ao Senhor. Você vai pedir para o Senhor que Ele venha cumprir a promessa, que Ele venha quebrar todo o intento do inimigo. Se você lembrar assim, ai Deus, às vezes eu ajo assim, às vezes eu tenho sido assim, às vezes eu tenho sido infiel com o Senhor, às vezes eu não tenho permanecido na tua palavra, às vezes eu não tenho vivido a tua palavra, às vezes eu tenho sido infiel, Pai. Mas eu quero pedir ajuda a Ti nesta noite, eu quero pedir o socorro do Espírito Santo sobre mim, que o Senhor entre com providência divina na minha vida, Senhor, na minha casa, porque eu sei, Jesus, que o Senhor tem promessa, e ninguém vai impedir as tuas promessas na minha vida, ninguém vai impedir as tuas promessas na minha casa, ninguém vai impedir a promessa do Senhor sobre esse ministério, sobre esta igreja, porque o tempo é de Deus, o tempo e o agir é do Senhor, o manifestar é do Senhor. A tua palavra diz que tudo veio a existir quando o Senhor ordenou, tudo veio, ó Deus, Uricanderábias, a existir, ó Deus, numa só palavra que o Senhor der, numa só palavra, ó Deus, que o Senhor disser, Deus, tudo muda, tudo transforma, tudo restaura. Então, nesta noite eu quero te pedir, ó Pai, juntamente com a tua igreja, que em nome de Jesus o Senhor venha, Deus, trazer a luz divina do teu Espírito Santo, trazendo na mente e no coração agora daqueles que estão orando aqui nesta noite, pedindo para ti a transformação, Pai, a libertação, para que possam
possam permanecer firmes e fiel na tua presença, ó meu Pai. É no nome de Jesus que eu repreendo, ó Deus, que toda autoridade maligna do inferno que tem se levantado contra essas vidas, que muitas vezes quer manifestar a velha natureza, Pai, o velho viver. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja agora repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, a luz da verdade, a presença gloriosa do teu Espírito, e que nós venhamos brilhar em glória diante de ti e do teu poder, ó Pai, para que nós possamos receber a promessa do Senhor, a palavra, Deus, venha se cumprir na vida deste meu irmão, na vida dessa minha irmã agora, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Espírito Santo de Licanderábia, vem Espírito Santo de Licanderais, e vai tirando dos corações, ó Deus, Urixebericai, a tua palavra, ó Deus, Urixemicaia, diz que o Senhor já pagou o preço, Uricandenai, nós não precisamos pagar nada, o que nós precisamos é viver, ó Pai, uma vida de transformação, uma vida de mudança, olhar para dentro de nós e dizer: é isso que eu preciso mudar, é isso, Senhor, que eu preciso ser, é isso, ó Pai, que eu preciso permanecer na tua presença, fiel a ti, em todo tempo fiel a ti, Senhor, fiel a ti. Se porém eu pecar, ó Deus, que teu Espírito traga o arrependimento dentro de mim, dentro da minha alma, para que eu possa me consertar, para que eu possa reconciliar contigo, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu oro, é no nome de Jesus que eu clamo a ti neste momento, pedindo a ti, ó Deus, o teu favor e a tua graça. Então vem Espírito Santo de Canderábia e ajuda cada um de nós a vencer, a não viver uma vida: minha mãe era assim, meu pai, meus irmãos são assim. Não, mas eu não sou, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus, eu sou, ó Pai, da presença bendita do nosso Deus. A minha vida pertence a ti. Eu sei que o Senhor tem promessas, muitas promessas, e eu preciso, ó Deus, me ajudar, ó Deus, a ter uma vida fiel, a ter uma vida justa e reta, para que a tua promessa se cumpra. Não é só batizar nas águas, não é só ter a salvação, mas é fazer, ó Deus, para que alcance as promessas, é mudar de atitude de lado, para que a tua promessa se cumpra, ó Pai, em nome de Jesus. Continua orando, continua pedindo para o Senhor mostrar para você, naquilo que você precisa mudar. Aleluia, Uricanderábia, Xuriás. Aleluia, Jesus. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oriandalabarabachurias. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus maravilhoso, santo Uricanderabes, os teus olhos, ó Deus, estão sobre nós, Uricanderabes. Eu sei, ó Pai do Uricanderabes, que o Senhor tem contemplado a vida, ó Deus, de cada um aqui. Mas eu quero te pedir, ó Pai, nesta noite, mediante a tua palavra pregada e ministrada, que o Senhor venha tirar de nós, Uricanderabes, tudo aquilo que interfere, ó Deus, Urixebicai, tudo aquilo que tem impedido a promessa do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida deste meu irmão, desta minha irmã, ó meu Pai. Repreende, ó Deus, Urixebicai, que os vícios, ó Deus, Urixemicábia, que a velha natureza, Uricanderábia, Labassuricai, que o comportamento de palavras, atitudes, Uricanderábia, às vezes de ira, ó Deus, Uricanderábia, às vezes de raiva, de ódio, Uricanderai, tudo aquilo que não provém de Ti, nós paralisamos agora na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor venha intervir, ó Deus, na vida de cada um de nós, começando no altar do Uricanderábia. Passa, Deus, no meio dos teus filhos, ó Deus, e filhas nesta noite, Uricanderábia, e vem libertando verdadeiramente, Uricanderábia. Às vezes que as pessoas perdem, ó Deus, a consequência, as palavras, Uricanderábia. Às vezes que perdem, ó Deus, o controle, o domínio da mente e do coração de Uricanderábia. Passa, Jesus, com teu sangue agora, na vida de cada um de nós. Toque em nós do alto da cabeça, as plantas dos pés. Cumpre, ó Deus, a palavra, cumpre a promessa na vida de cada um de nós, e que nós venhamos ser libertos verdadeiramente nesta noite, ó Deus, de todo o passado, de todo o velho eu da Uricanderábia, de tudo aquilo que não provém de Ti, dos vícios, dos hábitos, das manias, ó meu Pai, que caiam por terra agora e a Tua palavra se cumpra na vida de cada um de nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer, nos ajuda, Deus, a ser melhores, ó Pai, diante da Tua presença. Nos leva, Deus, a ter fé, esperança e a permanecer fiel diante de Ti, ó Pai. Que a nossa vida seja para a Tua glória, que a nossa casa, a nossa família seja para a Tua glória, Senhor. É isso que nós oramos, é isso que nós precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, transforma, Senhor, corações esta noite. Transforma as vidas desta noite para a glória do Teu nome. Às vezes nós não entendemos, Uricanderábia, nossas atitudes, nossos comportamentos, ó Pai, Uricanderai. Mas nós sabemos que muitas das vezes não tem Te agradado, Senhor, do Uricanderábia. Mas eu quero Te pedir, ó Deus, Uricanderábia, vai transformando, Pai, Uricanderai. Vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Ah, Senhor, Duricalaba, Surianda, Laba, Suricanderábia, Shebaraia. Ah, Pai amado, Uricanderábia, ordena, Shabalaba, Suricai. Ordena, ó Pai, o Teu poder, Uricanderai. Ordena a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus.
e que nós venhamos receber, Duricanderai, e que tudo aquilo que não provém de ti saia em nome de Jesus, que a velha natureza saia em nome de Jesus, que toda maldição seja paralisada agora em nome de Jesus. Na minha vida não, Pai, na vida desse meu irmão não, na vida dessa minha irmã não, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Na nossa casa não, na nossa família não, Pai. Aonde houver a maldição, Pai, seja de ordem familiar, hereditário, que caia por terra agora em nome de Jesus. E nós venhamos permanecer, Pai, na Tua palavra, ministrada nesta noite, dizendo: eu preciso mudar, eu preciso reagir, ó Pai, na Tua presença. Eu preciso, ó Deus, paralisar, Deus, todo o passado, toda a velha natureza, Uricanderábia, Xabarábia. E eu quero, Senhor Duricai, eu preciso, ó Deus, Uricanderábia, que o Senhor venha liberar a promessa de salvação, a promessa de vida, Uricanderábia. Ah, Senhor, cumpre, ó Deus, a Tua palavra na vida de cada um aqui, em cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode orar. Aprenda a orar. Orar é falar com Deus. Senhor, na minha vida não, na minha casa não, na minha família não. Esse hábito de falar palavrão, esse hábito de quebrar as coisas, esse hábito de gritar, esse hábito de xingar, essa não é a natureza que Deus deu para mim, deu para você. A natureza de Cristo é você permanecer, perseverar. Você reconhecer: eu preciso de Jesus, eu preciso mudar, eu preciso da salvação, eu preciso da palavra, eu preciso da promessa do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você que crê, começa a aplaudir bem forte o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A vida espiritual, eu tinha um hábito assim, não podia ver um docinho. Cada vez que eu ia na cozinha, era um docinho. A vida espiritual da gente é a mesma coisa. Às vezes você tem lá dentro da tua casa, você sabe que aquilo pode te dar diabetes. Eu já fui pré-diabética. Aí você sabe que você pode, cada vez que você passa lá, você come um docinho. Ah, diva, né? É, então, tem coisas que nós precisamos no mundo espiritual renunciar também. Se você sabe que tem uma bebida, um vinho, que aquilo vai te embriagar, que aquilo vai te fazer mal. Se você sabe que uma comida, se você comer demais em excesso, aquilo também vai te fazer mal, você vai ter que deixar aquilo. Então, na presença de Deus no mundo espiritual é a mesma coisa. Tem hábitos de xingar, falar palavrão, de murmurar, reclamar. Tem coisas na nossa vida que nós temos o hábito, às vezes, de xingar, né, de espernear. Você sabia que toda pessoa que às vezes fala uma coisa, a pessoa, pode ser adulto, pode ser quem for, isso daí é demônio? Sabe qual demônio é? Enxumirim. Você sabia que o enxumirim, ele entra na vida, às vezes, das pessoas quando ela é criança ainda? E às vezes esse demônio entra na vida, a pessoa que se revolta porque não deu certo para mim, porque não deu certo isso, aquilo, é enxumirim. E aquele, às vezes, porque o pai e a mãe levou nós, às vezes, no benzimento. Às vezes o pai e a mãe levou nós tomar um passe no espiritismo. Às vezes o pai e a mãe, sem conhecimento, levou você em algum lugar. Alguém, às vezes, o vô, a avó, sem conhecimento. E isso daí afeta a nossa vida pessoal hoje com Deus. Então, é por isso que nós temos que orar e pedir para Deus repreender toda a velha natureza. Porque, às vezes, você esperneia, fica bravo, joga, quebra, xinga. Isso daí é enxumirim. É demônio enxumirim. Você pode pegar e falar: enxumirim, sai da minha vida. Onde foi ordenado quando eu era criança. Onde foi ordenado quando alguém me levou num benzimento. Quando alguém me levou no espiritismo. Quando alguém me levou nisso. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu orgulho do meu pai que eu ia ser médium. E eu fui em vários mesa branca. E quando eu cheguei lá, o homem que estava na direção falava assim para meu pai: tira essa menina daqui que ninguém pode manifestar. E eu nunca, para a glória de Deus, recebi um passe. Nem no espiritismo, nem no saravá, nem em lugar nenhum, para a glória de Deus. Então, o meu pai tinha orgulho, né? Aí eu pensava comigo assim, quando ele foi para Jesus, depois que eu estava, acho que uns 10, 15 anos na igreja, eu fui entender que, quando ele levava o orgulho que ele tinha, daí eu falei: então, ele tinha orgulho porque falavam que tinha que desenvolver os filhos. E eu tive orgulho quando eu ganhei ele para Jesus. Então, a gente vê a diferença. Então, a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento. Não é fácil.
Quando você fala, eu preciso mudar, você pode ter certeza que parece que Deus vai permitir situações, confusões para você viver aquilo de novo, e naquela hora que você viver, você já repreende em nome de Jesus, fala, na minha vida nunca mais. Comece a ter autoridade de Deus, fala, na minha vida não. Então você tem que começar a repreender isso. E às vezes a pessoa não entende. Por que será que tem marido, tem filho, tem esposa que sapateia? Às vezes você nem lembra que um dia você levou ele no benzimento. Às vezes ele fica revoltado porque perdeu o emprego, fica revoltado porque o que recebeu não deu dinheiro, fica revoltado porque faltou aquilo, fica revoltado porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, comece a orar nesse sentido, mas venha fazer a campanha, que cada vez que a gente vem, cada vez Deus liberta a gente. Amém? Deus abençoe a tua vida. Pastor Nilson, faz favor, ele vai fazer a oferta, o dízimo, daí já vai estar encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, do Teu Filho Jesus, nós queremos, ó Pai, consagrar agora os dízimos, as ofertas, aquilo que vai ser lançado, Senhor, na terra boa, Senhor, para que haja mantimento na Tua casa. Ó Deus, que haja bênção, que haja prosperidade, que a Tua casa, Senhor, seja mantida, Senhor, com essas portas abertas, ó Pai. Em nome de Jesus, declaramos sobre as famílias, declaramos, ó Deus, a bênção, a prosperidade, as portas abertas, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Venha receber unção.